Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta segunda-feira e cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Tivemos a decisão se tratando da partida do próximo domingo entre Vasco e Sport no Maracanã. O estado do Rio de Janeiro tomou uma decisão. A gente vai trazer todas as informações neste Boa Noite Gigante, mas é claro, antes de começar, eu quero dar aqui as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí também principalmente o seu like para nos ajudar. O seu like, o seu joinha é importantíssimo para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores vascaínos aqui dentro do YouTube. Então, se você gosta do nosso canal, nos ajude aí com o seu joinha e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Como já dizemos lá no início, vamos falar sobre Maracanã, decisão, tem problema inclusive. Hoje o Flamengo se posicionou sobre toda essa situação e inclusive deixou bem claro que a resposta por parte do Vasco da Gama teria uma lógica de conversa de botequim. Isso o Flamengo levou ao júri. A gente vai falar sobre isso, uma polêmica muito grande, uma briga acontecendo entre os dois clubes, falar sobre Sub-20, falar sobre SAF, falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. O que não falta é notícia importante que você, torcedor vascaíno, não pode perder. Então é claro, fique também até o final do vídeo para que você fique por dentro de tudo e não perca absolutamente nada que acontece no nosso Vasco da Gama. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui falando sobre o Sub-20 do Gigante da Colina, que hoje à tarde, para ser mais exato, às 3 horas da tarde, entrou pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra a equipe do Fluminense nas Laranjeiras. Entrou em campo e infelizmente não conseguiu a vitória, mas pelo menos também não foi derrotado. O jogo acabou terminando no placar de 0-0 e o Vasco, com esse resultado, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20 no Grupo B. O Vasco atualmente é o líder do Grupo B, com 3 partidas, 2 vitórias e um empate de hoje contra o Fluminense, e o Flamengo é o líder do Grupo A. Próximo compromisso dos Meninos da Colina na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, diante do Grêmio, às 9h30 da noite, no CT Hélio Dourado, no Rio Grande do Sul. Expectativa grande aí também para essa base que vem se destacando no Sub-20, no Sub-17, no Sub-15, uma base realmente cheia de talentos, e a gente espera que esses jovens jogadores venham também se consolidar na equipe profissional do Gigante da Colina. Antes de entrar no assunto sobre Maracanã, consórcio, Flamengo, resposta, confusão, imbróglio, quero falar aqui sobre Série B do Campeonato Brasileiro. 2 técnicos foram demitidos nesse último final de semana. O técnico Dalpozo, do Sport, e também o técnico Guto Ferreira, do Bahia. E os dois parecem que já chegaram à definição dos seus novos treinadores. O Bahia, que é o atual 3º colocado, e o Sport 5º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport chegou à definição que o Lisca, último treinador, tendo aliás como seu último trabalho, né, realmente, o Vasco da Gama no ano passado estará à frente do Sport durante o restante dessa temporada. Teve uma reunião hoje pela parte da manhã e agora só falta assinar os documentos para ser oficializado como novo técnico do Leão de Pernambuco. O último trabalho, como a gente já informou, pelo Vasco da Gama foram 12 partidas, sendo 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Infelizmente, um retrospecto aí, um desempenho muito ruim à frente do Gigante da Colina, um técnico que veio sendo muito promissor e acabou não desempenhando o que o torcedor vascaíno esperava lá no ano de 2021, no ano passado, mas também diante de um elenco muito ruim do Vasco, dificilmente trazendo até mesmo Pepe Guardiola, um trabalho bom iria sair por parte do Gigante da Colina. Com relação à Série B, claro, já falando sobre essas danças das cadeiras de técnico, hoje tem rodada. Hoje inicia a 15ª rodada com as partidas do Operário contra a Chapecoense em Ponta Grossa e Sampaio Corrêa contra o CSA no Maranhão. Na Arena, aliás, na Arena não, né? No Castelão, estádio do Castelão. Essas 2 partidas não interferem em nada com relação à posição do Vasco na tabela. Independente da vitória de qualquer um desses 4 clubes, o Vasco não sairá da vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora sim, entrar no assunto sobre Maracanã, rapaziada, porque hoje foi uma tarde movimentada se tratando desse assunto. Antes, rapidamente, volto a repetir, por favor, deixa aí o seu like se você ainda não deixou.
é importantíssimo, se inscreva no canal e aqui embaixo também deixe o seu comentário. Se você acha que os jogos de domingo é melhor ser no Maracanã ou São Januário, qual atmosfera você acha que realmente é melhor para o elenco cruzmaltino? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas, seguindo, inclusive deixa aqui no chat, se você está assistindo essa live em estreia, deixa aqui do lado que a gente comenta que eu vou estar de olho aí na resposta de vocês. Se tratando do que aconteceu nesta segunda-feira, iniciou com uma resposta por parte do consórcio do Maracanã, sendo administrado hoje por Fluminense e Flamengo. O consórcio do Maracanã tinha até hoje ao meio-dia para dar uma resposta ao estado do Rio de Janeiro. Respondeu no início da tarde desta segunda-feira o ofício enviado pelo governo do estado nesse último final de semana. O estado havia pedido, que a decisão de negar a utilização do estádio, no caso do Maracanã, ao Vasco, fosse reconsiderada, ou seja, pediu uma reconsideração por parte do consórcio do Maracanã com relação à negativa ao Vasco da Gama. O consórcio, porém, voltou a negar esse pedido, ou seja, mesmo diante de um pedido lá nos últimos dias por parte do estado do Rio de Janeiro para abrir o Maracanã para o Vasco da Gama, o consórcio hoje, novamente, nessa nota emitida, realmente voltou a não permitir que o Vasco utilizasse o Maraca nesse próximo domingo. Contestou, inclusive, algumas informações dadas pela Casa Civil, uma pasta que está à frente hoje da concessão do Maracanã. No documento, o consórcio listou os investimentos no estádio e também contestou que haja no contrato uma cláusula que estipula o valor do aluguel ao Vasco em R$90 mil e deixou bem claro que se o Vasco for utilizar o Maracanã, terá que pagar R$250 mil, diferente do que hoje Flamengo e Fluminense pagam no valor de R$90 mil. E o Flamengo também se manifestou nessa nota hoje entregue por parte do consórcio ao governo do estado do Rio de Janeiro, principalmente respondendo ao Vasco da Gama. O Flamengo fez uma manifestação na ação e afirmou, inclusive, que a justificativa e a tentativa de manutenção da qualidade no gramado, na defesa do clube, o texto diz o seguinte: a tese do Vasco para tentar a liberação do Maracanã é baseada em uma lógica de conversa de botequim. Isso que o Flamengo deixou bem claro aí através de sua nota. Abre aspas. O que se tem é uma tese baseada em lógica de discussão de torcedor que comumente ocorre nos botequins da cidade. A evidência não pode o Flamengo basear suas decisões dentro do âmbito da discricionariedade de uma administração profissional em lógica de conversa de botequim. Inclusive, a defesa do próprio Flamengo lembra que no dia anterior ao domingo, no caso, próximo domingo, que seria a partida do Vasco no Maracanã, terá uma partida entre Fluminense e Corinthians no mesmo Maraca. E deixando bem claro, que impossibilitaria a partida do Gigante da Colina. Diz assim: abre aspas, não haveria qualquer problema em se pretender ganhar mais, desde que a maximização dos lucros não prejudique a preservação do gramado do estádio do Maracanã e assim não coloque em risco a saúde dos jogadores de futebol e afete a qualidade do espetáculo futebolístico oferecido ao público. Ou seja, resumindo aí, essa resposta do Flamengo, tanto ao estado do Rio de Janeiro quanto ao Vasco da Gama, deixou bem claro que as defesas por parte do Vasco, alegando que realmente deve usar o Maracanã no domingo, serão defesas baseadas em uma lógica de botequim e, além do mais, deixou claro também durante essa mesma nota, durante esse mesmo documento, aliás, que domingo o Vasco quer jogar apenas no Maracanã, não por causa do torcedor, mas por causa do público que vai ao estádio e automaticamente a renda que irá receber. Evidencia aí, o Flamengo, que o principal objetivo do Vasco jogar no Maracanã nesse próximo domingo não é levar público ao estádio e sim ganhar dinheiro com a utilização do Maracanã. Então foram dois pontos aí abordados que chateiam o torcedor. Primeiro, falar que é uma lógica de botequim, o que a diretoria do Flamengo está se tratando de Vasco da Gama. Isso é uma ofensa grande aí, que realmente a diretoria do Flamengo está utilizando nessa nota, dizendo bem claro que as defesas do Vasco estão sendo pautadas em conversas de botequim, lógicas de botequim. Haja mais respeito com o Vasco da Gama, tenha mais respeito, aliás, com o Vasco da Gama. E além disso, também falar que o principal objetivo é ganhar dinheiro e não fazer uma linda festa no domingo. Então todas as justificativas utilizadas pelo Flamengo, na minha opinião, são injustificáveis, tanto por falar que é uma lógica de botequim, quanto também falar que o principal objetivo é renda. Não, a gente quer levar o jogo para o Maracanã para fazer uma linda festa. Festa essa que vocês nesses últimos anos jamais conseguiram fazer no estádio Mário Filho, no nosso Maraca. E volto a repetir, o Maraca não é do Flamengo nem do Fluminense. O Maraca é do Vasco, do Botafogo, do Flamengo e do Fluminense. São dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. E diante disso, o Vasco fez uma réplica, ou seja, respondeu à resposta do Flamengo. Destacou inclusive um trecho do termo de permissão de uso do Maracanã, que diz
que o permissionário, no caso Flamengo e Fluminense, abre aspas, gerirá a operação e manutenção de forma a sediar a maior quantidade de partidas de primeira linha no estádio durante a vigência da permissão. Ou seja, o Vasco, através desse documento, deixa bem claro que o que faz hoje o Flamengo e o Fluminense serem ali realmente os administradores do Maraca, e o que eles ganham com isso é apenas o fato de poder jogar mais no Maracanã, nada além disso, nenhum outro benefício que senão poder atuar à vontade no estádio Mário Filho, resumidamente, né? Até porque os dois clubes não têm casa, os dois clubes não têm um estádio próprio, então utilizam do estádio do governo do Rio de Janeiro. O clube, inclusive, é claro, o Vasco da Gama, voltou a reforçar a obrigação contratual da isonomia no tratamento aos clubes, ou seja, um tratamento igual aos quatro grandes, citou o ofício elaborado pela Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que dá razão ao Vasco da Gama. Abre aspas. O documento atesta que a negativa de locação do bem público ao Clube de Regatas Vasco da Gama é injustificada. Essa frase foi utilizada pela própria Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive também, sobre o laudo da empresa que cuida do gramado do Maracanã, o próprio Vasco da Gama diz que a realização da partida do Sport, né, no caso, o que diz, aliás, é a empresa que cuida do gramado, poderia acarretar um prejuízo ao gramado do Maracanã. E o Vasco diz o seguinte, é evidente que a empresa que cuida do gramado, quanto menos jogos, melhor. Eis que o tratamento do gramado será, por óbvio, mais simples. E concluiu, abre aspas novamente, apesar de tentar fazer crer na opinião pública, o estádio do Maracanã não é do réu Flamengo. Ele tem apenas uma permissão precária de uso e, com ela, o dever de permitir os demais clubes do Rio de Janeiro a utilizá-lo alugando. Ou seja, um longo imbróglio, uma longa discussão. Como a gente informou ontem para vocês, vai se desenrolar por toda essa semana. O jogo é nesse próximo domingo. O Vasco quer jogar no Maracanã. O estado do Rio de Janeiro se posicionou alegando que o Vasco deve jogar no Maracanã, mas o Flamengo e o Fluminense estão irredutíveis quanto a isso. E para finalizar, houve uma resposta do governo do estado do Rio de Janeiro. O governo, através da Casa Civil, notificou o Flamengo, que é o atual permissionário, e o Fluminense, o interveniente anuente, exigindo a imediata reconsideração do consórcio sob a pena de, inclusive, imposição de sanções aos clubes, em caso de descumprimento desse segundo ofício enviado pela Casa Civil. Ou seja, a Casa Civil enviou um ofício há alguns dias. O Flamengo não permitiu hoje à tarde. E novamente hoje a Casa Civil se manifestou, deixando bem claro que se não deixar utilizar o Maracanã, algumas coisas irão acontecer aos dois clubes do Rio de Janeiro. E inclusive as informações que a gente teve através desse documento é que Flamengo e Fluminense podem ser punidos pela imposição de sanções previstas na cláusula 19ª do termo de permissão onerosa do bem público do complexo do Maracanã. As punições podem ser multas e, em última instância, até mesmo cancelamento do termo de permissão. Ou seja, Flamengo, que hoje é o permissionário, pode perder e não ter mais esse poder de ditar quem joga ou quem não joga no estádio Mário Filho, e todo esse argumento por parte da Casa Civil foi enviado ao Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e também ao Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Uma longa briga aí, rapaziada, tá pela frente para acontecer. A gente vai estar de olho e vai informar tudo para vocês, mas é revoltante o que vem acontecendo no futebol do estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo. Volto a repetir o que eu falei alguns minutos atrás. Você acha que o Vasco deve jogar onde? No Maraca? Em São Januário? Tem que brigar até o fim? Não tem que brigar? Deixa pra lá? Coloque aí que eu quero saber, inclusive aqui no chat. Eu acredito que tem mais 100 pessoas aí nos assistindo simultaneamente. Coloque aqui a participação que eu quero saber de vocês. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, se tá vendo esse vídeo depois de eu ter postado, a gente tá fazendo estreia. Então fique ligado, assim que você receber a notificação, já corre pra cá que a gente vai estar no chat aí também conversando com vocês durante o vídeo. Sobre a SAF, rapidamente, hoje tivemos reuniões importantes aí, principalmente por parte da comissão da SAF para ler, né, o contrato realizado pela empresa norte-americana 777 Partners. É provável sim que a AGE aconteça ou no dia 24 ou no dia 30 de julho, né, uma corrida contra o tempo, inclusive quanto a isso, porque o objetivo é que a empresa norte-americana já venha estar no Vasco a partir do dia 18 de julho, para chegar já com a janela de transferências ali para contratar reforço. Há uma expectativa quanto a isso?
Departamento de Futebol da 777 Partners já monitora possíveis nomes que possam reforçar o elenco, mas ainda está ali no meio do caminho, né? Porque a 777 não quer investir sem ter a SAF, a 777 também sabe que há uma grande possibilidade de chegar dentro da janela de transferências. Então tá nesse meio do caminho. Não promete nada, porque não é uma certeza, é realmente grande possibilidade, mas não tem nada convicto, mas também já olha alguns nomes no mercado por saber que tem grande chance de estar em julho dentro do clube. Então tá aí analisando nomes e não estranhe caso apareça aí uns 3, 4 jogadores num peso um pouquinho maior que se encontra no atual elenco do Vasco, já nessa janela do meio do ano. Muitos atletas, inclusive do mercado sul-americano, estão sendo analisados. Tranquilo, rapaziada? A gente vai estar de olho, vai informar sempre a cada um de vocês. E se você curtiu o nosso vídeo, volta a repetir, se inscreva, deixe seu like e aqui, ó, na descrição e no comentário fixado, tem uma rifa aí que vai sortear uma camisa do Vasco. Se você quer saber, fique de olho aqui no nosso canal que a gente vai estar trazendo todos os detalhes, mas já antecipando, link na descrição e no comentário fixado essa rifa aí, sorteando uma camisa oficial do Gigante da Colina. Amanhã pelo vídeo, na parte da manhã, a gente vai trazer mais detalhes dessa situação. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado por terem ficado até o final e, é claro, saudações Vascaínas.